Abençoe você. Vamos continuar o livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Estamos agora no capítulo 2, em que o título é Quem são os demônios? Nos vídeos passados, o Espírito Santo nos instruiu um tanto sobre a realidade espiritual em que a gente vive, a batalha espiritual que travamos todos os dias, o dia todo. E como os espíritos imundos, eles vieram a este mundo, como eles se mostram aqui, através do engano das religiões. E hoje vamos começar um novo capítulo, certo? Em que diz assim: neste capítulo procuraremos elucidar ou desvendar a origem de todos os males da humanidade. As doenças, a miséria, os desastres e todos os problemas que afligem o ser humano têm uma origem, o diabo. Os deuses famosos da antiguidade, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, bem como os da mitologia africana, são na realidade demônios que nunca deixaram em paz o homem, seu alvo principal. Os demônios são espíritos, portanto não têm cor, sexo, tamanho nem corpo. Para se exprimirem, procuram seres vivos, de preferência os seres humanos. É importante ressaltar que eles só podem se apossar daqueles que não têm a cobertura de Deus. Então, essa cobertura de Deus é a mão de Deus sobre essa pessoa, é o Espírito Santo. Então, uma pessoa que está alheia a esse mundo, que está jogada nas coisas dessa terra, nos princípios do mundo, né? Vamos usar uma palavra bem assim, na bagaceira desse mundo, né? Que a gente vê como é a vida da maior parte das pessoas, né? São as drogas, são as baladas, são a prostituição, as concupiscências da carne. Essa pessoa ela tá alheia, né? As coisas desse mundo, alheia, o que eu digo assim, ela tá simplesmente jogada nas coisas desse mundo. Então ela tá sendo facilmente uma presa pro mal. Ela tá sendo ali, ela está exposta ao mal do mundo, ou seja, ela não tá buscando para si uma proteção espiritual. Ela não, porque a gente tem que plantar, gente. A gente precisa plantar aquilo que a gente quer colher. É uma lei de Deus que ela não é revogada. Então, a gente precisa o quê? Zelar por nós mesmos. Deus, ele tá aí. Ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas ele nos dá autoridade sobre o nosso corpo, a nossa vida. Ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões, e é por isso que a gente colhe o fruto, o resultado daquilo que a gente planta. Então, se a gente planta uma vida de santidade, a gente vai colher santidade, a gente vai colher a presença de Deus, que a presença de Deus é paz, é vida, é salvação, é alegria, é longanimidade, é bondade, é o caráter, é o fruto do caráter de Deus. Então a gente vai colher isso. Mas se a gente planta uma vida de qualquer jeito, uma vida que é largada, jogada, uma vida que a pessoa faz o que ela quer, o que ela bem entende, o que vem à cabeça dela, ela não sacrifica, ela simplesmente se lança nas facilidades do mundo, ela se lança nas coisas ilícitas, nas coisas que é só pro prazer da carne, é só para satisfazer ela mesma, é só para satisfazer os seus desejos do coração corrupto. Então ela vai colher o fruto disso daí. E o mal, ele se utiliza disso. O mal, como o pastor muitas vezes diz, o coração e o diabo, eles têm uma aliança. Por quê? Porque o coração que ainda não foi renovado, o coração que ainda não foi tocado por Deus, né? O coração que ainda não foi renovado em si,
pelo Espírito Santo, ele é um coração que está ligado à carne, aos desejos da carne, às concupiscências do engano. É um coração que está ali, que só vai buscar o quê? Satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências. O coração é enganoso. Então, o mal ele vai se utilizar disso. Ele observa a gente, ele vê as nossas inclinações. Então, ele vai oferecer o pecado, ele vai oferecer as tentações e tudo mais. E a pessoa vai o quê? Dando vazão, vai dando lugar. E quando a pessoa vê, quando ela meio que acorda, ela já tá com a vida destruída, ela já tá ali no meio de drogas, de destruição física e espiritual, ela tá na lama, porque o diabo quer ver a pessoa assim, ele quer pisar no ser humano. Por isso que muitas vezes a gente vê, é triste, a gente vê pais de família, a gente vê homens, por exemplo, jogados no meio da rua, bêbados, caindo pelas tabelas, e isso é uma vergonha. É uma vergonha para ele, para a família. Porque o diabo quer ver a pessoa assim, ele quer ver na lama, ele quer ver no buraco, ele quer ver o ser humano sendo humilhado. O diabo ele quer humilhar o ser humano. Por isso que muitas vezes a gente vê a situação. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não teve uma instrução, ela simplesmente se lançou nos vícios, nos desejos do seu coração. Então ela plantou aquilo para ela, né? Mas a oportunidade de salvação, a oportunidade da pessoa sair dessa situação, ela tá sempre ali. Por um determinado tempo, é claro, porque a gente não vai viver eternamente aqui. Não, vai chegar um período, vai chegar um tempo, e não tá longe disso, em que a porta vai se fechar. Então, olha o tempo que Deus dá. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ele é tardio em irar-se. Então, olha a janela de salvação que está aberta até um determinado período que ele está dando. Para as pessoas o quê? Se converterem, porque é muita gente, é um mundo, né? Então, é por isso que a gente vê a suposta demora do Senhor Jesus de voltar. Porque não é uma demora, é no tempo certo, é no tempo de Deus. E tinha que ter tempo, né? Porque é muita gente para se converter, para se arrepender dos seus erros, das suas falhas e se voltar para o Todo-Poderoso, né? É necessário tempo, então Deus ele sabe, mas essa janela está se fechando, a gente já está na última hora, somos a última geração, por conta de tudo isso que está acontecendo, mas não só por isso, mas porque tem que se cumprir, a Escritura ela tem que se cumprir, gente. Não tem esse negócio, desde que o mundo é mundo, que fala que Jesus vai voltar, de que essas coisas estão acontecendo, desde que eu me conheço por gente, que acontece catástrofe, que acontece isso, que acontece aquilo, mas não nessa gravidade que está hoje, não em tudo isso, o avanço da tecnologia, tudo culmina para demonstrar que a janela da salvação está se fechando, de que o Senhor Jesus está chegando, de que o anticristo já está aí, já está dominando o mundo. Ele já está dominando o mundo. O poder das nações já foi entregue nas mãos dele. Só que isso está acontecendo por debaixo dos panos, que ninguém sabe. Mas Deus já revelou, gente. O mundo já foi entregue ao anticristo. Só falta ele se revelar. Só falta as coisas começarem a acontecer numa gravidade tão grande, tão avançada, que aí sim as pessoas vão ter olhos para ver. E isso não está longe de acontecer. Não se surpreenda se daqui a uns meses a coisa se desgringolar, né? Como diz um pastor que eu sigo. Se desgringolar, o mundo tá de mal a pior e vai piorar. Vai acontecer. Por quê? Porque a Escritura ela tem que se cumprir. Não tem essa. E se Jesus chegar daqui a 100 anos? Não tem mais essa, minha gente. Não tem negócio de 100 anos, nem 10 anos. Porque a gente já tá na tribulação. Então, você vai ver
que vai acontecer, que está para acontecer. Então, cuidemos, zelemos pela nossa salvação, pela nossa vida com Deus, porque, de fato, sem Ele a gente está morto, a gente está perdido, certo? Então, é importante ressaltar que, por mal tocar na vida de alguém, essa pessoa deve não ter a proteção, a cobertura de Deus. Lembrando que essa cobertura de Deus, por mais que a outra pessoa ela não sirva a Deus ainda, mas pela oração, pela súplica de algum familiar, poxa, tem uma família, mas a maioria dali é incrédulo, ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, mas tem uma ali que está se fazendo presente na batalha, tem uma ali que está clamando por Deus, está clamando pela família, está clamando pela libertação dos seus, que está cuidando dos seus. Então, há uma proteção divina ali. E Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele é justo. A palavra de Deus é justa. Então, tem que haver diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Tem que haver diferença entre o justo e o ímpio. E está escrito, há uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Essa promessa ela tem que se cumprir em nome do Senhor Jesus. Em algum momento da história, se não é na hora, é depois, mas tem que se cumprir, porque é a palavra de Deus. Então, se a gente toma posse do que está escrito, então o Senhor vai trabalhar na vida dessas pessoas para que isso aconteça, porque é a palavra de Deus. Então, quando a gente toma posse daquilo que está escrito, e a gente vive com base naquilo que está escrito, aquilo ali é a nossa rocha firme na qual a gente coloca os alicerces da nossa vida, o firme fundamento que é a nossa fé. Então, Deus vai honrar isso. Deus honra. Deus honra aquilo que a gente planta. Então, se a gente planta a proteção da nossa família, clamando por eles, levando o nome deles para a igreja, para clamar por eles, leva uma peça de roupa, leva uma fotografia, leva alguma coisa que represente eles, faz propósito disso, faz propósito daquilo, sacrifica, pensa neles, clama por eles, chama para que eles sejam como Lázaro. Lázaro, sai para fora. É como aquela questão de Lázaro, Jesus ali, chamando o morto, o defunto, de 4 dias para fora do sepulcro, é como a gente chamando os nossos familiares para fora da casinha da incredulidade, para eles viverem, para eles acordarem do sono da morte, porque vivem o sono da morte. Mas aí o Senhor nos ensina a ter paciência, o Senhor nos ensina a gente agir de uma forma inteligente. Ele tem me ensinado nos últimos dias isso. Então eu oro para que o Espírito Santo me guie a estar agindo com inteligência para com os meus familiares, com paciência também, porque tudo é no tempo do Senhor. Então, continuando aqui, eles são inimigos de Deus e do homem, por ser este a coroa da criação divina. Então, o homem é a coroa da criação divina. É a criação mais perfeita e mais, assim, que mais Deus ama somos nós. Almas, seres humanos, que Ele criou para sermos imagem e semelhança dEle. Então, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele criou as belezas que a gente vê no mundo, mas a obra mais preciosa para Ele somos nós. Porque nós, seres humanos, devemos transmitir a imagem e semelhança dEle. Um ser humano deve o quê? Transmitir a paz de Deus, tudo aquilo que Deus é, o caráter de Deus na nossa vida, faz outras pessoas se converterem através de nós, faz outras pessoas seguirem o Senhor Jesus através de nós. Olha só que importância, olha só que responsabilidade a gente tem
né? Então que a gente pense mais nisso, porque aonde a gente tá, a gente pode ser o quê? Uma testemunha do Senhor Jesus para aquelas pessoas ao redor. A gente pode cooperar para que essas pessoas enxerguem a Deus. Enxerguem a Deus e sigam o Senhor Jesus e a sua palavra. Eles se apossam dos seres humanos não só para afastá-los de Deus, mas também porque desejam se expressar no mundo físico. São entidades espirituais que atuam organizadamente, atingindo e destruindo constantemente a humanidade, tendo Satanás como chefe. Por isso que nas orações que a gente aprende lá na igreja, de guerra, oração de guerra mesmo, a gente aprende a amarrar o chefe e toda a legião que obedece àquele chefe, porque a gente vê que é uma organização. Aí você pensa, são espíritos organizados. Imagine uma quadrilha organizada, né? Ela tem o chefe e tem os subordinados, ela tem aqueles que estão ali, ela tem os peões, ela tem aqueles que vão se arriscar mais, aqueles que estão ali na linha de frente, enfim, uma organização ali, uma hierarquia. Então, para quê? Cada um atua de uma forma. Aí você lembra daquela passagem dos principados, potestades. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enfim, cada um tem uma função nessa organização. Cada um vai atuar de uma forma, cada um vai tem como objetivo destruir a vida do ser humano em uma área da sua vida. Por isso que eles também recebem nomes, eles recebem como é que se diz aquele negócio? Uma nomenclatura, né? Tem os nomes aí, tem o Zé Pilintra, tem o Exu da Morte, Exu Caveira, Exu das Almas Preciosas, tem a Maria Mulambo, Mariana, tem a Pombagira, enfim, tem uma nomenclatura, mas todos são demônios, todos têm uma função ali de atuar destruindo a vida do ser humano em alguma área. Então, eles são bem organizados, eles estão há anos-luz na frente da gente, então eles são inteligentes. Lembrando que eles eram anjos que estavam lá na presença de Deus e eles caíram. Então, eles têm, né? A gente não pode subestimar, mas a gente também tem autoridade no nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida, para a gente combater tudo isso. E nada disso nos causar dano, como o Senhor Jesus mesmo diz, né? Ele nos envia a expulsar os demônios, a curar os enfermos, e nada lhes causará dano. Então aí a nossa fé, fincada na palavra de Jesus Cristo, na palavra de Deus, para a gente continuar fazendo guerra contra esses desgraçados que querem destruir a gente, né? Então, numa guerra, então é só a gente pensar, a gente tá numa guerra. Numa guerra, o soldado não pode vacilar, ele tem que estar alerta, ele não pode dormir, ele não pode cochilar, porque senão pode ser fatal, né? Pode receber um tiro ali, uma bomba pode cair em cima dele, alguma coisa pode acontecer, ele pode andar por uma mina e estourar tudo, enfim. A gente vê, se você assistiu aquele filme do Resgate do Soldado Ryan, você deve estar começando a pensar nas cenas daquele filme que me veio aqui agora, até as tripas do povo saindo pro lado de fora. Mas realmente é aquilo dali. Só que é espiritual, a gente não vê em si a ação do inimigo, né, do inferno, mas a gente vê o resultado dessas ações que de início ocorrem sorrateiramente, né? De uma forma bem sorrateira, bem
prudente da parte deles, né? Então é por isso que a gente tem que estar alerta a como eles se organizam, a que eles, né? Como é que eles agem, tudo mais. E para isso a gente tem que buscar a orientação da palavra de Deus e de livros como esse. Então, a nossa vida é uma guerra. Aqui nesse mundo, até o Senhor Jesus chegar, vai ser uma guerra, vai ser uma batalha, vai ser tiro aquela palavra lá e bomba. Então vai ser isso, mas a gente tem o Senhor Jesus para nos dar a vitória, o Espírito Santo para nos ajudar, mas aí a gente tem que buscar, a gente tem que perseverar até o fim. Então lembremos disso, que estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Então a gente não vê com os nossos olhos físicos de imediato, mas a gente vê o resultado daquilo que já estava acontecendo há muito tempo. Então é algo que acontece aqui que se torna um desastre lá na frente. Aí a gente vê a situação de muitos que tem casamento destruído, que tem a família dividida, que tem destruição, morte e tudo mais. A gente nas drogas, a gente no... Enfim, um inferno nessa terra. Como já afirmamos, o homem é o alvo principal dos demônios, pois tendo sido criado à imagem e semelhança do Altíssimo, tem a faculdade de se expressar por meio dos 5 sentidos, que o fazem distinto de todos os animais. Em casos especiais, os demônios se apossam de animais para atingir pessoas. Aí tem aquela passagem lá de Mateus 8:31. No próximo vídeo, a gente começa uma passagem aqui do livro, que tem como título Satanás, como é que ele vai atuar, como é que ele vai agir, né? Na verdade, o que aconteceu com ele para ele se tornar o diabo, né? Que ele era um anjo, o anjo da guarda lá de Deus, lá do céu, e como é que ele caiu, como é que ele foi criado, o que foi que aconteceu, a passagem da Bíblia que vai mostrar isso, que é lá em Ezequiel 28, enfim. Vamos entrar nessa outra parte, certo? Para o vídeo aqui não ficar muito longo e você poder permanecer com a gente aqui nesse estudo do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Espero que esse momento aqui possa ter abençoado a sua vida, possa ter aberto o seu entendimento para a realidade em que a gente vive, uma realidade espiritual que a gente tem que estar bem ciente dela todos os dias, o dia todo. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo guie você nos caminhos de Deus, nos caminhos da eternidade, porque a nossa maior prioridade deve ser salvar a nossa alma. Amém? Para que possamos estar com o Senhor no último dia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.